Bom dia, estamos ao vivo, mais uma live, Danilo Alex na área. Como que vocês estão? Quanto tempo, hein, que eu não faço live? Acho que faz mais de um mês. Mas essa é a live 42ª, 42. É isso aí, já deixa o seu coração, seu like, se inscreva no canal para estar acompanhando aí os próximos vídeos. E como vocês já sabem, eu não faço roteiro para as lives, que é para ser o mais espontâneo possível. Bom, essa semana aí de eleições, e eu vim refletindo bastante. Estou quase decidido a não falar sobre política, porque na minha humilde visão, os dois candidatos são muito ruins. No domingo, dia 30, eu vou votar. Já tem um candidato que eu vou votar. Infelizmente eu vou ter que votar nele. Ele é ruim, mas eu considero o outro pior. Mas deixo bem claro que as duas opções, na minha visão, são muito ruins. Mas se vocês quiserem um vídeo sobre política, deixe o seu comentário, que eu vou estar aí conversando um pouco com vocês. Bom, estamos voltando com as lives, né? Cedo, 5 horas da manhã, 5h04 da manhã. E como faz mais de um mês que eu acho que não faço live, quase 2 meses, por questões diversas. Acho que nem vale a pena abordar essas questões. Mas eu vou falar sobre saúde, que é o tema, um dos mais importantes, se não o mais importante em si. Então já deixa o like novamente, se inscreva no canal, se você quiser, para acompanhar as próximas lives aí que a gente vai estar fazendo. Bom, saúde, e eu já falei sobre saúde em outras lives, aqui é para complementar, porque eu sempre estou lendo, sempre estou aprendendo novas coisas. E eu sou da área da tecnologia, mas já tive a oportunidade de estudar um pouco sobre saúde. E hoje em dia eu tenho um interesse muito grande por esse tema, porque sem saúde a gente não faz nada, né? Bom, saúde, na minha visão, na minha humilde visão, é o bem-estar físico, emocional, espiritual e social. Abrange todas as áreas da nossa vida. Eu não sei se eu falei emocional também, mas físico, emocional, social, espiritual, mental, são todas essas áreas precisam estar bem para, na minha visão, a gente ter saúde. E só para comentar uma experiência que eu tive em 2020 e 2021, e é diferente da que eu geralmente comento, do que eu passei, assim como qualquer ser humano tem as suas experiências aí, né? Mas ali no final de 2020 e 2021, eu acordava e ia dormir. Acordava no início do dia já com o coração muito acelerado. E eu não sei o que era isso, eu só sei que era muito ruim. Eu não sei se era crise de ansiedade, mas o que eu vejo hoje as coisas estão muito complicadas. A geração atual, e eu me incluo nisso até, apesar de eu ter nascido em 98, é muito frágil emocionalmente. E eu me incluo nisso, apesar de ser um pouco mais maduro, só um pouco. A gente liga muito pro que o externo, as outras pessoas, o contexto, a gente se importa muito sem perceber que as maiores qualidades já estão dentro de nós. Mas hoje em dia o externo influencia mais o interno, o que está dentro da gente, sendo que tinha que ser o contrário. E é por isso que eu gosto de ler muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre saúde, para compreender e até de forma exercer, influenciar de como
as nossas virtudes, elas são preponderantes para influenciar o meio externo. Apesar de eu ter as minhas limitações, né, as minhas questões físico-mentais, eu compreendo que é muito mais importante as nossas virtudes, sejam elas quais forem, influenciar o meio e não deixar o meio influenciar a gente. Mas uma das razões de 2020 e 2021 eu acordar já assim, eu lembro muito bem, era angustiante. Eu não sei se você tem isso hoje, o cabelo tá todo... Mas eu já acordava e o coração tava... E eu não sabia porque, não entendia. Mas era questões de me preocupar excessivamente com o que as outras pessoas estavam pensando, o que estava acontecendo ali, ex-relacionamento, tá? Era muita coisa externa à minha consciência. Mas principalmente opinião alheia. É muito complicado isso. Então, eu começo abordando essa questão de ansiedade, porque eu vejo, e como vocês sabem, a live é muito voltada para o espiritual, mas hoje eu vou abordar muito questões de saúde física em si, mas para curar de vez essas questões emocionais, e hoje, graças a Deus, eu estou bem, você tem que alimentar o espiritual na sua vida, porque a gente sabe que tem um físico, emocional e espiritual. Somente o espiritual, que ele está acima dessas esferas, pode curar essas questões emocionais. E o espiritual, ele anda junto com certos comportamentos que a gente tem que adotar no nosso dia a dia. E o primeiro comportamento que eu já falei muito nas minhas lives, mas como tem pessoas novas, né, vai acompanhando, vale a pena reforçar. O primeiro é falar sobre o sol. Você sabia que o sol, ele é muito importante, predominante na nossa imunidade? Se você não sabe, está sabendo agora. Então, é muito importante a gente pegar um pouco de sol todos os dias. E esse um pouco é 10, 20 minutos. É você se expor um pouco, brevemente, no sol. Porque a gente sabe que o nosso intestino, ele é responsável por 80, 90% da nossa imunidade. E além da alimentação, né, que eu vou falar daqui a pouco, para a gente cultivar a imunidade. Para que ter imunidade? Para se defender contra vírus, bactéria, viroses, fungos, qualquer tipo de micro-organismo. Você que estuda microbiologia, biologia, qualquer área que envolve, que envolve saúde, vai entender a importância da imunidade para nós. Então, para você ter a sua imunidade alta e não pegar esses tipos de enfermidade, é muito importante você e eu pegarmos um pouco de sol, porque o sol é responsável pela vitamina D e a imunidade no nosso corpo. Qual horário de pegar sol, né? Eu li isso em 2 livros que eu vou estar apresentando aí. No horário de pico, de 11 até as 14, de 11 até as 13, é 10, 20 minutos, é rápido, pegar na pele, assim. Vez e outra eu posto nos stories aí, eu pegando sol, porque é pra influenciar. Se a gente tem conhecimento, a gente liberta. Fala assim, que só o conhecimento é capaz de libertar o homem da sua própria ignorância. O homem, a mulher, né? Mas é isso aí, eu deixo aqui essa live, mais essa live, né? Porque eu já fiz 2 ou 3 falando desse mesmo assunto, mas vale a pena reforçar, como eu vinha falando. É muito importante pegar um pouco de sol de 10 a 20 minutos no horário de pico, porque ele é responsável pela nossa imunidade. Imunidade é sinônimo de saúde, que é o que mais a gente está prezando hoje em dia. Isso aí. Tem
um parêntese. E já entrando no próximo tópico, que é a alimentação. Eu gosto de acordar cedo, que nem eu vinha falando. E eu acostumei a encher esse copão d'água aqui. Acho que tem 500 ml, não sei. E já beber logo de manhã. Porque a gente sabe que o nosso corpo é composto predominantemente por água. Então a gente vem se esquecendo ao longo do dia de tomar água. Então eu venho aqui lembrar você de já... É um hábito, um mini hábito, né, dos livros aí. Você começar o dia como eu, já tomando uma quantidade expressiva de água. Porque tudo que acontece no nosso corpo, de reações químicas, a nível cerebral, corporal, bioquímico, tem água envolvido. A textura da nossa pele, a qualidade do nosso cabelo, tudo está envolvido água. Então, além de você acordar cedo, que é um hábito que eu cultivo, você poderia, assim como eu, adotar esse mini hábito também. Mas vamos lá, falamos do sol. E essa é uma live complementando, que eu já fiz outras lives falando disso. Mas devido à importância da saúde, eu estou aqui reforçando, e para ser uma live de recomeço, né? Pra gente poder realinhar aí, já que eu estou voltando a fazer lives. Com alimentação. Eu não diria 100%, que é muita coisa. Mas eu diria que 99% das doenças que a gente tem hoje em dia é causado pela má alimentação. Você acha que eu estou exagerando ou não? Eu tenho certeza disso. Lá na Grécia, né, antes de Cristo, Hipócrates já falava que o seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Lá ele já entendeu que tudo que a gente se alimenta vai interferir em todo o nosso organismo. Então, por que na minha visão vai crescer muito a diabetes tipo 2, que aqui a gente desenvolve ao longo da vida? Porque a gente tem um comportamento muito errado na alimentação. A gente acha que fruta é saudável, mas ela não deve ser ingerida a qualquer hora, a qualquer momento, e não deve se misturar muita quantidade de frutas. Então falta conhecimento, falta discernimento na alimentação e bom comportamento, principalmente. Abrindo um parêntese, e era um assunto para outra live, mas né, os assuntos vão surgindo. A gente tem muitos vícios, pequenos vícios. Olha o assunto que eu ao longo do dia eu vou pensando aleatoriamente, que prejudica nós mesmos, né? Por isso que é vício. Mas tipo assim, eu tenho o bendito hábito de comer doce após almoço. Isso é muito ruim. Aí aparece afta, a pele fica assim, aparecem umas coisas coceira aqui. Então tudo que a gente se alimenta vai interferir de alguma forma no nosso organismo. Então, reforçando, 99% das doenças que a gente tem está envolvida na alimentação. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente se alimenta. Tem que tomar muito cuidado com tipo, a qualidade de produto, de alimento que a gente coloca dentro da gente. E falando dos vícios, eu tenho eu chamaria até de vício, porque eu como quase todos os dias uma sobremesa e é muito ruim. Porque é mais quantidade de glicose, mas eu vejo que quando a gente passa a se autoanalisar, a perceber as nossas próprias incompreensões e defeitos, a gente pode nos corrigir e assim influenciar muito mais a nossa casa e a nossa sociedade. Então passa a reparar em certos comportamentos que você tem que tá levando prejuízo para você mesmo. É muito curioso isso. A gente tem um comportamento que prejudica nós mesmos. Bom, voltando para a alimentação, tudo que a gente coloca no nosso corpo,
vai interferir na nossa bioquímica do organismo. Se a gente coloca muito coisa com glúten, com lactose, com gordura trans, que é praticamente tudo que a gente acha em supermercado, o nosso corpo ele vai dar resposta a esses produtos que a gente está colocando no nosso corpo, que é inflamação, que é afta, doença, vai começar, seu corpo vai começar a adoecer, porque esses alimentos, esses produtos não foram feitos para serem ingeridos. Mas ok, então a gente vai se alimentar de quê? Predominantemente, mas eu vejo que isso é muito difícil, ainda mais hoje em dia, porque os produtos, alimentos estão muito caros, mas tem como a gente se alimentar predominantemente de coisas saudáveis, na hora certa, na quantidade certa. É isso que eu estou me propondo. Você vai começar como? Assim como eu, bebendo mais água, se alimentando do que a natureza oferece. Então, se você não gosta de jiló, quiabo, abóbora, essas coisas que tem um gosto razoável, você vai começar. Foi isso que eu fiz em 2019 e 20. Então hoje eu gosto muito, porque eu comecei a estudar os benefícios desses alimentos. Então ficou assim a balança entre benefício e o gosto deles. Então hoje eu olho muito mais pro benefício. Tipo assim, todo alimento que é mais avermelhado, laranja, ele tem vitamina A. E a vitamina A faz bem para a pele, para as unhas, para os olhos. Então, cara, eu pensei, eu vou comer essa cenoura, essa abóbora, porque vai fazer muito bem para minha pele. Então eu não penso muito no gosto. Todo alimento que é verde, principalmente verde escuro, tem cálcio. Então eu tô passando esse discernimento para você de que comece a perceber os benefícios dos alimentos que você ingere, que você vai muito provavelmente se alimentar melhor, assim como eu. Só reforçar, todo alimento que a gente ingere vai causar algum efeito no nosso corpo. Então, se a gente ingerir predominantemente alimentos bons, naturais, né, proteínas, vitaminas, ômegas aí da vida, nosso corpo ele vai virar uma máquina, ele vai responder melhor. Os alimentos interferem na nossa disposição, na qualidade dos nossos pensamentos, na nossa força de vontade, na nossa preguiça ou não preguiça. Então tudo está relacionado, principalmente no nosso comportamento e na nossa predisposição a fazer as coisas. Então se você se alimenta muito de doce, de bolacha, essas coisas aí que foram criadas pelo ser humano, você vai ter maior dificuldade de levantar da cama, você vai ter mais lentidão no pensamento, em fazer as coisas, simplesmente porque você ou eu estamos nos alimentando mal. Então, aí imagina, nosso corpo é uma máquina, né? Muito bem feita, por sinal. Aí você começa, e eu, a se alimentar bem, eu começo a ter uma dinâmica melhor com a vida. Então fica aqui a minha sugestão de você se alimentar um pouco melhor, assim como eu estou buscando. É muito engraçado, tem outro comportamento que eu chamaria de vício, e eu identifiquei isso em mim mesmo e vou passar aqui para vocês. Muitas vezes a gente come sem mesmo estar com fome, simplesmente porque virou um hábito, ou chegou ali a hora de comer, a gente come sem estar com fome. E é mais uma razão para acreditar do porquê a diabetes tipo 2 vai crescer muito. Porque a gente hoje come muito doce, a gente não, de forma predominante, não faz atividade física, e a gente come sem estar com fome. Vai comendo simplesmente pelo vício, pelo hábito de comer. Repara, se na hora do café da manhã você está, meu Deus, eu tô com fome, preciso comer alguma coisa. Ou se você come simplesmente pelo hábito, né? Café, almoço, jantar. Então o que eu tô fazendo hoje em dia? Eu estou fazendo um jejum no café da manhã, porque a gente sabe, e cientificamente isso também é comprovado, que o almoço é a refeição mais importante. Então se você come um café muito expressivo,
não é bom. Agora, se você realmente toma café, tem alimentos aí que você pode selecionar para não tornar o seu café tão prejudicial. Mas todas as refeições, assim como eu faço o almoço, ele é o mais importante. E à noite ele deveria ser o mais reduzido possível, porque quando a gente come, toda a nossa energia vai para o nosso intestino, estômago. Então, se a gente à noite quer dormir, a nossa mente, ela vai estar ali trabalhando, fazendo a faxina, né, eu esqueci o nome do hormônio que trabalha à noite. Mas se a gente se alimenta muito à noite, o nosso intestino ele vai ficar pesado, o fluxo sanguíneo vai para o sistema digestivo e a gente vai dormir mal, muito provavelmente vai ter pesadelo ou vai acordar à noite sem saber, porque a gente se alimentou muito em grande quantidade à noite. Bom, tem várias coisas que a gente está amanhecendo, que a gente poderia abordar na alimentação, mas como eu quero abordar os outros temas que envolvem saúde, a alimentação para mim é o mais importante, porque eu comecei falando que 99% das doenças que tem hoje em dia surgirão por causa da alimentação, por causa da má alimentação. Bom, eu poderia falar, tipo assim, qual sal é bom, qual óleo, banho de porco, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre a Ayurveda. Vou deixar aqui disponível em algum lugar para você acompanhar. Eu falei puramente de qual o arroz, o feijão, a manteiga, a margarina. Eu fui aí diferenciando para você ter a habilidade, dentro das suas condições, de se alimentar um pouco melhor. Chocolate, qual chocolate? Aí eu fui falando. Então, assista lá o vídeo, eu vou deixar aí disponível no card aqui ou em algum lugar da tela. Próximo tema envolvendo saúde, que é muito importante no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, atividade física. As doenças surgem no nosso corpo, além da alimentação, porque a gente não pratica atividade física. Reforçando, nosso corpo, ele é uma máquina, né? Então, se a gente pratica 10 minutos de uma atividade física, já é melhor do que não fazer nada, porque o nosso corpo foi feito para estar em movimento, né? Se a gente não praticar nada, a gente vai simplesmente representar o que é a geração atual, sedentária, infelizmente. Então, por que surgem muitas doenças, né? Por que a gente adoece tão fácil? Porque a gente não pega sol, a gente se alimenta mal e a gente não faz atividade física. Então, tudo isso é comportamento que a gente pode mudar. Então, atividade física começa por um alongamento. Começa o dia alongando. Alongamento, eu estava lendo esses dias, envolve yoga, envolve meditação, envolve tudo que movimenta seu corpo, é muito bom. Então, 60 segundos de um alongamento é rápido, você só aqui, ó. Eu gosto muito de alongar, começar o dia alongando. É muito bom para o seu corpo. Seu corpo foi feito para estar em movimento. Praticamente todas as articulações do nosso corpo, ela é esferoide. Quase todas não, mas as mais importantes, a do ombro e a da perna aqui. Então foi feito para fazer movimentos amplos, né, circulares. Foi feito para movimentar em várias direções, em vários planos. A atividade física, ela, assim como a boa alimentação, ela previne muita coisa ruim na nossa vida. Previne coisa ruim e ativa muitas coisas boas. Então, vez ou outra, eu faço atividade física, alongamento todos os dias, nem que seja rápido, porque é muito importante. É preventivo. Então, fica aqui a minha sugestão para você. Se você não faz nada hoje em dia, está numa condição ruim, comece fazendo alongamento. Aumenta a amplitude, vai indo. 60 segundos, cara. 1 minuto. Você divide em 30 segundos. Eu vi um Reels esses dias de um médico. Foi muito bom. Então começa alongando. Bem o basicão, feijão com arroz. Depois faz uma caminhada.
10 minutos. Então, tudo que envolve saúde está relacionado com comportamento. Então, atividade física. Eu gosto muito de pedalar, jogar vôlei. E atualmente eu estou fazendo corridas. Então, fica aí o meu incentivo para você. E reforçando, você que não tem tempo, né? 10, 20 minutos, 5 minutos, faça alguma coisa, só não faça nada em relação à atividade física. Outro ponto, já falamos, pegar sol, se alimentar um pouco melhor. Se você se alimenta muito mal, se você retirar o que é uma parcela do que é mal, de quantidade, você já está se alimentando melhor. Então, olhe suas condições, não faça nada de maneira rápida, porque os resultados a gente sempre é gradativo, né? É uma escada, um degrau por vez. Não faça nada rápido, nada grandioso, vai aos poucos. Então, se você se alimenta muito mal, de todo mal, você retira um pouco, que já melhora. Então, pegar um pouco de sol, se alimentar melhor, atividade física e o sono, né? Eu que venho acordando cedo e influenciando algumas pessoas a acordar cedo, eu durmo no mínimo, e a ciência já comprovou isso, fica aí o conhecimento para ti, 7 horas, na média de 7 horas para você, e a gente sabe que sono é um dos princípios, então eu tô colocando ele aqui, não tem diferença, todos são iguais. Então, o sono, ele faz uma faxina cerebral. Tudo que a gente criou de ruim, seja a nível de pensamentos, a nível molecular, o nosso corpo faz uma melatonina, o hormônio do sono, faz uma faxina. Então, dormir e dormir bem é muito bom, faz muito bem para a nossa saúde. Então, a ciência já comprovou que é no mínimo, ou em média, de 7 horas. Então, para eu acordar cedo, né, fazer a live aqui 5 horas, eu geralmente durmo 10, 10 e meia. Aí eu acordo ali 4h50, dá na média de 7 horas. Então, eu fico zen, eu fico bem com isso. Se você dorme menos de 6 horas, 5 horas, isso é prejudicial. Ou dorme muito, também isso faz mal. Mas isso entra a realidade e a condição de cada um. Mas lembre-se de que na média de 7 horas é o que é recomendado. Mas dormir mais é ruim, isso prejudica o nosso corpo. E dormir menos é muito ruim. Então, mas vai a condição, né? O que você fez na noite anterior. Então você vai, e é tudo comportamento. Eu recomendo você a tentar deixar o seu quarto todo escuro, porque qualquer fonte de luz atrapalha o nosso sono, ele aumenta o nível de cortisol. E recomendo você dentro das suas condições, né, se alimentar menos à noite, para não interferir tanto no fluxo sanguíneo do nosso sistema digestivo, né. Bom, o quinto princípio, né, é pegar um pouco de sol, alimentação, atividade física, sono. De saúde, eu colocaria, assim como já coloquei em outros vídeos, os pensamentos. Para quem me acompanha aí, eu falo muito sobre isso. É um tema que eu acho, muito interessante, porque dependendo de como a gente pensa, a gente interfere na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa realidade em si. Então, por que eu coloco pensamentos como um dos princípios, né? Agora são 5. Pensamento é hábito. E é também um comportamento. Eu já recomendo você começar o dia fazendo uma espécie de oração, mas é introjetar pensamento na sua cabeça. E todos os dias vira hábito, né? Um comportamento. Porque... E o que eu vejo hoje em dia, e é o que eu fazia muito, que é os nossos próprios pensamentos prejudicam a nós mesmos e os nossos relacionamentos. Porque o que eu vejo, que era uma coisa que eu fazia muito e deixei de fazer, graças a Deus, que é se autodepreciar, se autoculpar, se autojulgar. Então, coisas da nossa própria consciência prejudicam a nós mesmos, sendo que a nossa consciência é nossa. Ela está aí para ser usada, né? Curiosamente. Então, o que eu estou querendo dizer
aí para você. Todos os dias faça o esforço intencional, deliberativo de pensar o que você quer. Você não tenta excluir o que é mal a nível de pensamento, você fortalece o que é bom. Então vai lá, fecha os olhos, que quando a gente fecha os olhos a gente aproveita mais o momento. Diga para si mesmo coisas que você está desenvolvendo, virtudes, qualidades, que você vai criar uma predisposição interna de acreditar nisso que você está pensando e falando. Vai lá, estou me tornando uma pessoa cada dia melhor, estou me tornando mais bondoso, mais carismático, mais prestativo, mais generoso. Isso você vai introjetando na sua cabeça e você passa a acreditar nisso. Assim como eu faço isso todo dia, porque foi muito tempo falando coisa ruim de mim mesmo. Eu mesmo, ninguém falou isso. Pode até ter falado, pode falar hoje, mas o mais importante é o que eu falo para mim mesmo, é o que você diz na sua consciência, e nada melhor do que você mesmo exercitar isso. Eu faço isso hoje, isso trouxe qualidade de vida para mim, e fica aí a minha sugestão para você. Bom, os livros, para você que ficou até o final, envolvendo puramente saúde, O Cérebro Desconhecido, A Incrível Conexão entre Intestino e Cérebro. Eles são pequenos, eu li os dois, recomendo muito para você ter e são muito baratos na Amazon. Vou deixar aí o link para você ter essa maior visão, para você poder ajudar mais pessoas, para você ter mais saúde na sua vida. E tem mais esse livro aqui, que é o Limite Zero, que ele envolve saúde também, para você entender que, assim como eu, que é tudo de dentro para fora. Se for de fora para dentro, é a transformação, as influências, tem alguma coisa errada. Então, todas as virtudes, todas as riquezas que a gente quer, deseja, já estão dentro de nós. Eu gosto muito de pensar isso. Então, a gente tem que deixar isso vir à tona. A partir do momento que o meio, as pessoas, o contexto está influenciando a gente, isso vai nos adoecer, isso vai nos alienar, isso vai moldar a gente de uma forma pejorativa. Agora, a partir do momento que as nossas virtudes, as nossas riquezas, a nossa voz impacta o meio, isso é muito bom. É sobre isso que o livro fala. Excelente, por sinal, que dá essa visão de que o interno, a consciência precisa influenciar o externo. É muito bom isso. E adentrando no o assunto que eu venho cultivando hoje em dia, acordar cedo é um desses motivos, que é a Bíblia, a vida cristã, o Evangelho. Amanhã eu vou falar por que eu prego esse estilo de vida, por que eu vivo, porque eu estou tão imerso nessas questões, porque eu passei a enxergar o Evangelho de outra forma após vivenciar uma coisa muito angustiante na minha vida, e Deus salvou minha vida. Mas envolvendo saúde, amanhã eu vou estar explorando mais essa questão de espiritualidade. Na Bíblia tem, eu só não peguei ela aqui, mas tem versículo falando de pegar um pouco de sol, olha que curioso, de alimentação saudável, de cuidar dos pensamentos. Então, cultive a espiritualidade na sua vida, ela é capaz de curar o seu emocional. Foi isso que aconteceu comigo. Eu deixo aqui a instrução, a sugestão, a influência de você cuidar da sua espiritualidade, como você se sente melhor. Então é isso, já amanheceu, né? Em Palmas está chovendo, tá chegando aí o tempo de digamos, o verão chuvoso, né? Então é isso aí, eu espero que eu tenha te ajudado. As lives simplesmente é para ajudar você a viver melhor, a compartilhar experiências de vidas, a influenciar de alguma forma positivamente essa juventude, né? Essa galerinha, as pessoas mais velhas, quem assiste. Eu espero contribuir aí com o seu bem-estar. Comenta aí se você não sabia de alguma coisa, ou se você sabe mais, com certeza. Deixe aí seu comentário. Se inscreva no meu canal do YouTube, é um prazer aqui estar servindo vocês com conhecimento.
com experiência de vida, com esperança, com alguma coisa boa que seja. Um abraço, fica com Deus, vote consciente no candidato que você acredita. Eu não vou influenciar o seu voto em quem você quer votar. Vai lá e vote, só não deixe de votar. Não se abstenha do seu direito ou dever, acho que é um dever, não sei. É isso. Um abraço, se cuida, ótima semana aí pra você. Hoje é quarta-feira de outubro de 2022. Fica aí salvo pra você, pra eternidade. Um abraço, até mais.